Aqui nós estamos agora com o plano de corte. Aqui no total, a gente está utilizando 1,30 m de tecidos. Então, aqui a gente tem a parte que vai fazer o preguiado da parte da frente. Essa parte aqui é a frente central e a frente lateral. Na frente lateral tem a pence, certo? Então, o que a gente fez? Cortou a pence e fez uma sobreposição dela, colando ou não, bota um alfinetinho. Com essa sobreposição da pence, unificando ela, você tem um contorno melhor que da parte da frente. Aqui você tem o revel das costas e o revel da frente. Veja que no molde aqui da frente eu faço um pontilhado para vocês entenderem o que é o revel. Ele é colocado sobre o papel para molde e você faz o desenho unificando o decote, cava e depois faz esse contorno que dá isso daqui. Na verdade aqui é 7 centímetros que você contorna, já fica bom, tá? Aqui, ó. Na parte das costas, mesma coisa, que dá mais pra vocês entenderem, ó. Ó o desenho, tá vendo? Aí, saiu esse revel aqui. Esse é o babado da parte da costa. Na verdade, não é babado, é preguiado, tá? E aqui a gente usou 1,30 m de tecido. Lembrando que o desenho não pode ser invertido. Depois vocês vão ver, é o rosto de uma mulher, esse desenho, essa estampa. Está pelo avesso. Observa fio do tecido. A orelha está desse lado aqui, ó. E assim você encontra o fio do tecido. Não pode inverter as peças por causa do desenho, tá? Aqui eu estou com a modelagem da parte das costas do meu vestido tubinho, onde eu vou estar marcando as costuras, porque nós não utilizamos giz para marcar costuras e nem a carretilha com carbono. A gente coloca o molde sobre o nosso corte e vai passando o ferro de modo que ele vai fazendo um vinco. Passa na lateral do lado do zíper e do zíper, entendeu? Você passa dos dois lados, você tira o molde e dobra lateral contra a costura do zíper. Aí você passa o ferro aqui e você torna a marcar passando o ferro no meio. Esse meio é onde tem o pique, onde determina a altura do ombro até a cintura, que é a altura de corpo, costa. A gente tá falando das costas, mas isso serve pra frente. Olha como ficou um sinal, um vinco, e aí eu tenho um pique. Esse pique aqui, ó. Ele serve para poder determinar a altura, fica mais fácil. Aqui na parte vocês conseguem ver, tá? E aí eu tenho aqui uma cruz, né? Eu vim com uma linha de ferro marcada no sentido vertical e no sentido horizontal. Assim fica mais fácil para estar marcando a pence. E aí você só começa com 12 para cima e 8 para baixo. Pode fazer uma marca, 8, 10, entendeu? Faz uma marquinha com um lápis, uma pontinha, um pingo, né? Já serve para você entender. Vamos falar sobre o preguiado. Aqui a gente pegou uma folha, fez uma marca, que tá de 3 em 3 centímetros. Fizemos a sanfoninha, porque a gente fez o risco, ficou mais fácil. E aqui a gente coloca sobre o nosso tecido e vamos dobrando. O tecido vai encaixando aqui dentro, ó. E ele vai encaixando e a gente vai arrumando ele bem certinho aqui, certo? E vai passando o ferro. Tira. Faz mais um pedaço. Só marcar certinho. Coloca e vai marcando. Assim você vai ter o resultado final em toda a extensão do seu tecido, que você vai juntar as peças, né? Esse aqui eu tô só com a parte da costa do meu trabalho. E aí depois vocês vão ver o resultado final, fica muito bom, porque aí as preguinhas ficam todas alinhadinhas, todas iguais, ó. Eu vou explicar para vocês uma outra forma de também fazer as pregas, mas para essas a gente vai estar utilizando a régua. Ela tem uma largura de 3 centímetros, esta régua, e aí eu vou estar colocando ela aqui e marcando. Tanto eu posso já ir soltando o vapor e passando o ferro em cima, como eu posso ir tirando a régua e depois eu passo.
Só que quando eu passo já com a régua aqui de baixo, eu já consigo fazer uma prega mais bonita, mais assentada e com menos chance de errar, entendeu? Aí eu já posso fazer assim, ó. Só que é leve aqui. Eu não vou forçar o ferro, senão eu vou pegar e vou pôr marca no serviço. Então, depois eu tiro e vou passando aqui, aí elas vão ficando todas iguaizinhas, na mesma medida. Aqui eu já fiz a barra do meu trabalho, tá bom? Então, tem essa forma também. Agora nós vamos passar a entretela nessas partes que são o revel do vestido tubinho. Estamos terminando de passar o revel aqui, ó. Então, a entretela que eu tô usando aqui é uma entretela de malha e ela é bem maleável, não fica a peça dura e dá o caimento ideal para o que nós precisamos. Ela não descola, tem muita boa aderência, entendeu? E aí tá as 4 partes. No caso dos revel, a gente tem que cortar eles igual à peça, né? No caso, o contorno da cava, tudo igual ao vestido, à peça. Porém, eu dou uma leve diminuída aqui de meio centímetro para poder encaixar melhor e não ficar sobrando. O revel tem que ficar menor do que a parte de... Bom, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o ajuste desse vestido. Então aqui tá o recorte da parte da frente, a pence a gente eliminou, então não vai ter pence aqui nesse caso, né? Lá no corte eu expliquei para vocês como eliminar. Aqui eu cinturei pelo recorte, pelo lado do direito eu fiz um presponto, eu bati um presponto que ficou muito bonito nesse tecido, que ele é um linho rústico, tá? Então eu fiz um presponto vindo da cava, passando até a barra do vestido. Na parte das costas, eu fiz a pence conforme eu expliquei para vocês. Então, eu vou refazer uma pence para vocês entenderem como é que eu faço. Então, eu coloco aqui a agulha centralizada em 12 centímetros acima da linha da cintura. Tá vendo aqui? Eu tô começando daqui. Aqui é a cintura. Então, daqui até aqui, eu venho. Chegando aqui, 8 centímetros a 10 para baixo é onde a gente finaliza a pence. Então tá feito o ajuste da cintura. Essa marca eu me baseei aqui pelo pique que eu tenho. Ó, um piquezinho, não dá muito pra ver, né? Tem um pique aqui. E assim foi feito o ajuste. E isso depois de ter feito de um lado, é muito simples. É só colocar o outro lado sobre a máquina e um sobre o outro. Então aí você calcula e não tem erro. As duas pences saem iguais, vendo? Bom, vamos dar início a pregar o zíper invisível. Para não ter problema, a gente pega as costas, lado direito e lado esquerdo, coloca um sobre o outro e aqui a gente vai estar colocando um alfinete prendendo as peças e aí é só começar. Então você vai pregando de modo que o pezinho, sapatilha própria, tá? E aí você vai ajudando aqui, puxando, para não entortar. Se achar mais fácil, faça um alinhavo. E não alinhavando fica mais fácil de dar certo para vocês que são iniciantes. Depois de treinar várias vezes, você vai conseguir fazer sem se preocupar com o alinhavo, tá? Vou fazer deste lado e vou fazer do outro lado o mesmo procedimento. Aqui, como a gente passou o ferro para marcar a costura, não tem erro. Só estou acompanhando o que eu passei ferro e marcou. Então, é só até... Dependendo do tamanho do zíper, eu não vou até o final dele. Pronto. Dá retrocesso. Termina. Agora, como está preso aqui, fica muito mais fácil a gente fazer o outro lado. Observa para não torcer. E aqui, ó, já vem com o outro lado, porque está preso com o alfinete aqui, então não tem erro. A medida aqui em cima é sempre próximo, aproxima-se o tecido e o zíper, dos dois lados igualmente, faça sempre assim. E aí encaixa novamente aqui na sapatilha, utilizando o outro lado, que ela tem os lados, um para um lado, outro para o outro, direito, esquerdo, sempre certinho. E aí, tomar virada aqui, pode quebrar a agulha. Então, pega aqui, tem um silicone, um plástico aqui, a gente desgruda ele,
e aí dá pra você passar a máquina sem se preocupar que vai quebrar a agulha, tá? Ó, pronto. Agora eu vou até o final ali e depois a gente faz o acabamento utilizando outra sapatilha. E é sempre com a peça aberta mesmo. O zíper invisível, ele é sempre bom colocar antes de começar o serviço. A montagem da peça, a primeira coisa sempre seria o zíper invisível mesmo. Se o espaço de costura sobra for pouca, então dê o acabamento no overlock ou no zigue-zague antes, porque assim você não vai correr o risco de faltar espaço para você depois passar a máquina, porque já vai estar com o zíper colocado. Então a gente vem aqui até o final, devagar mesmo, para não ter erro, te dá problema. Retrocesso, do mesmo lado que para o lado esquerdo para o lado direito. Fecha e ó. Fecha todinho. Dá uma olhada se ficou bom pelo lado direito. Tá? Ó, ficou bom. Agora a gente vai estar fazendo o fechamento final da peça. E aí troca-se a sapatilha. Vamos usar agora essa de meia banda. Ah, esqueci de mostrar pra vocês, mas é, ó. Dá pra ver? Né? Meia bandinha. E nessa hora a gente trocou e encaixa certinho aqui, suspendendo 1 centímetro da onde eu parei a costura. Eu parei a costura aqui, tá? Aqui, ó, né? Parei a costura aqui. Vou um pouquinho mais pra cá, porque eu preciso de dar um retrocesso aqui para que o acabamento fique bacana, tá? Aqui é facinho de finalizar agora. Finalizamos, só abrir para ver. E a ponta do zíper tá aqui. Aqui está a ponta do zíper. Viu? Tem que ficar certinho. Então, é mais fácil colocar o zíper pela primeira vez do que fazer a troca, porque na troca pode acontecer de dar uma preguinha, alguma coisa dar errado. Aqui no começo, começaram juntos também, ó. Então, a gente tem um espaço aqui para fazer o acabamento, colocar um colchete se precisar, né, um gancho. Ou se eu quiser descer mais um pouquinho do decote, eu tenho que ter esse espaço para virar. Nunca se esqueçam de deixar um pouquinho o espaço para virar. Às vezes a gente compra zíper, que essa peça que sobra aqui é menor, é pequenininha. Então ela, se você não deixar ela certinho, você não consegue virar. Esse aqui tá um pouco até grandinho, dá pra gente trabalhar sossegado. Mas lembra-se que tem uns bem menorzinho, tá bom? Agora, pregando o revel, eu passei uma costura unificando o revel contra a peça, no caso que é o vestido, tá? Ó, então o zíper, eu preguei ele todo com uma costura de 1 centímetro, que deve ser de meio a 1. Aqui eu vou dar pique, tudo que é curva leva pique. Tem que dar vários piques, cuidado para não pegar a linha. Depois de passar todos esses piques, a gente vai passar uma costura. É um press-ponto rente, bem rente mesmo a linha. Aqui a gente pode cortar esse excesso depois de passar o press-ponto, fica melhor. O que vai acontecer? Agora aqui eu tenho que pegar essa parte aqui, que fala limpeza do serviço. Tá vendo o revel? Aqui eu vou passar pra cá, ó. Eu digo a sujeira a sobra, né? Pra cá. E aqui a gente vai agora bater uma costura bem próximo. Ela é bem, ó. Ela é bem rente aqui, ó. Aqui. Vou pôr um alfinete pra vocês verem, ó. Costurei aqui, tá? Vou passar ela todinha, de fora a fora, e vou cortar o excesso. Isso aqui é o decote, isso serve para cava, serve para o revel de cos de uma saia, de uma calça.
Sempre que eu quero aplicar um revel é dessa forma, tá? Se eu faço essa costura, eu tenho certeza que o serviço vai ficar bem arrumadinho, assenta bem a costura lá pra dentro. E na cava vai ser o mesmo procedimento, também vai ter o presponto, e aí depois é só passar o ferro e fica tudo arrumadinho, tá? Então aqui eu vou dar a toda a sequência e depois eu mostro como ficou. Agora eu vou falar pra vocês sobre como aplicar na cava. Tá vendo? Tá feito aqui o revel decote. Agora eu vou falar sobre a cava. Na cava eu coloco as peças juntas, eu entro aqui por dentro, pego, ó, dobra pra cá e dobra pra lá. E aí pega aqui por um dos lados. Segura firme, eu boto um alfinetinho, né? E aí você já começa a prender o revel. Tanto faz você olhar pelo lado do revel como pelo lado da peça de fora. E aí você começa a aplicação dele. A medida da costura também pode variar de meio centímetro a 1 centímetro, depende do quanto você tem de folga. E depois você corta o excesso. E aí você vai pregando ele aqui, ó. Depois você vai dar piques também, né? Tem curva, tem pique. Casa a costura debaixo do braço, na cava, e casa a costura do ombro. E aí você vai dando toda a junção dele, toda a circunferência. Em alguns você consegue fazer inteiro até o outro lado, sem precisar parar a costura para continuar. Mas se você precisar parar, você para e recomeça desvirando a peça, que fica mais fácil. Ó, mas esse aqui vai dar pra fazer inteiro, ó. Porque tem largura suficiente pra gente trabalhar uma peça grande. Né? Peças menores fica mais difícil. E aqui a gente vai trabalhando todo com a mesma medida. Tá? Se precisar depois dar um reforço, me atrapalhando. É muito fácil aplicar. Depois que eu tiro, vou dar os piques também. Dos dois lados, frente e costa. Pronto. Agora é só passar ferro. Querendo, a gente passa uma costura aqui, mas eu vou fazer uma prova ainda, ver se tá tudo ok. Mas passando ferro, é um tecido que pega bem, não precisa se preocupar em passar costura. Agora aqui no zíper, no revel, eu vou juntar pra cá e passar uma costura. Nessa hora, eu vou trocar a sapatilha da máquina. O pré-calcador que eu quero agora é esse daqui, ó. Pra poder prender o revel no zíper. Isso serve para saia e serve para o decote também de uma peça que tem zíper, tá? Aqui a gente vai fazer um retrocesso. Olha como fica. Ok? Vou fazer do outro lado.